pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje eu quero dar algumas dicas para vocês como a gente pode pintar no tecido colorido escuro. Eu sei que vocês ficam com dúvida, coloco uma base antes, não coloco, uso incolor, não uso, então é hoje que eu vou tirar essas dúvidas, tá? Então, vou te ensinar hoje a pintar, ó, deliciosos donuts. Bora lá pra aula? Pera, como é que vai começar a aula sem eu pedir para vocês prestarem muita atenção como a cobertura da tinta da True Colors é excelente até em tecidos coloridos. Vejam que a gente vai trabalhar no Pink, que é naquele programa lá que foi ao ar, não faça você mesmo, e eu usei, é claro, as tintas True Colors nesse tecido. Então reparem bem como a cor pega assim, ó, brilhantemente, tá bom? Beijinhos, agora sim, bora lá pra aula. Vamos então tirar aquele medo de pintar tecido colorido escuro? Bom, aqui nós estamos, né, com a nossa amostra, que foi o que vocês viram aí no início do vídeo. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó, como a gente vai pintar. Nós vamos fazer essa aqui, tá? Vejam que eu já adiantei. Então, eu pintei uma base primeiro, as cores, né? Usei a cor branca pra cá e uma cor mais puxada pro amêndoas, né? Camurça, mais pra cá. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Quando a gente tá pintando o tecido colorido, a gente usa a cor do tecido para nos ajudar nas luzes e nas sombras, tá? Cada professor trabalha com uma técnica. Essa é a minha técnica, né? A técnica que eu utilizo, mas alguns gostam de passar uma base de branco primeiro, outras gostam de passar o branco metálico. Eu prefiro usar a cor do tecido para ajudar na luz e na sombra. Ah, mas você passou branco nesse aqui, Verônica? Passei, porque o nosso glacê é branco. Mas vejam bem a diferença, ó, entre um glacê e outro. Aqui tem uma única demão de tinta, aqui já tem os nossos efeitos, e é esse processo aqui que eu quero ensinar pra vocês, tá certo? Aproximar da imagem, também deixei no meu godê as cores que a gente vai usar, tá vendo? Ó, conforme eu vou usando, eu vou falando pra vocês. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, nós vamos pegar um pincel de filamento firme, que é aquele de ponta mais durinha que a gente fala, tá? Que é esse aqui, ó, mais durinho, certo? Vou pegar o branco e vou reforçar o branco onde eu quero ele mais forte. Por exemplo, eu quero ele mais forte aqui. Quando a gente está trabalhando com tecido colorido, talvez é necessário passar mais de uma demão de tinta se for aplicar a técnica que eu uso, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho de branco nos lugares onde eu quero mais forte. Pronto, passei o branco onde eu mais queria. Agora eu vou trabalhar com um pincel de pontinha mais molinha, que a gente chama de filamento suave, certo? Ó. E aí, a gente vai voltar aqui pra massa. Lembrando, passei uma camada de tinta, esperei secar, ó, completamente. E agora a gente vai dar os efeitos. Olha só a diferença da cor aqui no potinho pra cor no tecido. Por quê? Porque o nosso tecido tem uma cor. Então, quando a gente aplica a nossa tinta no tecido, a cor do tecido vai influenciar no resultado da tinta. Por isso que a gente vai fazendo outras demãos onde a gente quer mais claro. Aqui onde eu vou querer mais escuro, eu vou deixar mais escuro. Então, eu vou pegar, ó, na pontinha do pincel e vou vir aqui, ó, na ponta fazendo pinceladas. Vê, por que nessa parte você tá trabalhando com esse pincel e no branco você trabalhou com mais durinho? Porque o branco, a área para pintar era maior. Então, pra gente não ficar muito tempo preenchendo, porque esse pincel que eu tô usando é um pincel que a gente fala que é usado pra acabamento e não pra preenchimento, então eu achei melhor usar um pincel maior lá, tá? Só que aqui, como a gente tá fazendo detalhes menores, aí a gente pode usar esse aqui. Bom, vamos lá, ó, vou pegar bastante tinta, não vou alisar. O que é alisar? É ficar esfregando demais, não precisa, ó. Vou sempre fazendo umas pinceladas, levantando o pincel no final, para deixar bem marcadinho. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo que eu já consigo ver a sombra? Aqui, eu fiz uma camada só e deixei mais escuro para me ajudar na sombra. A mesma coisa aqui, tá? E aí, eu venho fazendo alguns detalhes com esse pincel aqui, certo? Feito isso, vou lavar meu pincelzinho, enquanto seca lá o nosso branco, na outra parte. Vou pegar aqui o sépia
E nós vamos fazer uma leve sombra aqui, ó, reforçar um pouquinho mais de sombra aqui. De novo, sem alisar demais. Uma dica que eu dou é o seguinte, quando vocês estiverem pintando o tecido colorido, o que vocês têm que observar? Se eu quero a cor mais intensa, depois de seca, eu vou colocar mais. Então, por exemplo, se eu quiser que o branco fique ainda mais branco, como ficou no nosso modelo aqui, ó, então eu vou colocar bastante tinta branca depois que secar, tá? Agora, se eu não quero que fique tão branco, eu quero que fique um pouquinho mais rosado, puxando a cor do tecido, então é só eu não acrescentar mais tinta depois de seco. Olha só, como a gente já tá começando a ver uma rosquinha, tá vendo? Que lá nos Estados Unidos, né, norte-americanos chamam de donuts, tá bom? Bom, vamos colocar um pouquinho mais aqui, ó, eu quero uma cauda mais com caimento. Então, eu vou colocar um pouquinho do escuro mais aqui pra dentro, ó, pra parecer que desse ladinho a nossa cauda tá meio tortinha, não tá tão retinha, tá? Posso fazer umas leves batidinhas assim, ó. O que é legal da gente pintar isso? Quem me segue sabe que eu gosto muito de pintar cupcake, bolo. Eu não sou muito fã de comer doce, mas pintar eu adoro, porque tem cores muito lindas. E, ao mesmo tempo, a gente não precisa ter aquela exatidão. Por exemplo, se aqui não ficar certinho o contorno, se ficar meio tortinho, qual é o problema? A minha rosquinha é caseira e saiu mais tortinha, né? Nem tudo fica retinho na confeitaria. Tá vendo, ó? O que eu vou fazer agora? Esperar secar um pouquinho mais e agora, enquanto seca a parte branca, a gente vai trabalhar com o cinza. Agora, com o cinza, mesmo o pincelzinho que nós estávamos usando, vou pegar aqui, ó, tirar o excesso e nós vamos trabalhar um pouquinho aqui na parte mais escura. Ó, vi que eu coloquei cinza demais. Vou lavar meu pincel, tirar o excesso de tinta e vindo aqui, ó, do ladinho, suavizando, tá vendo, ó? Pra deixar esse cinza um pouquinho mais harmonioso. O que é harmonioso? Entrando mais nesse branco, ó. Tá vendo? Pra dar volume. Já aqui dentro, gente, é bem escuro. Vou colocar o preto, porque é bem escuro mesmo, ó. Com o pincel ainda sujinho de preto, vou fazer uma leve volta aqui e também uma leve volta aqui, ó. Pouquinho de cinza, a gente vem aqui. Vocês perceberam, ó, o preto, por exemplo, eu não vou precisar colocar uma segunda demão. Por que não? Porque o preto é mais escuro do que a cor do tecido que a gente tá usando. Então, toda vez que a cor que a gente estiver usando for mais escura do que o tecido, não será necessário uma segunda demão, tá bom? Aqui é mais, gente, preto por ausência de luz mesmo, tá? Então, é como se aqui no fundinho tivesse menos luz, por isso que tá mais pretinho. Vamos pegar um pouquinho mais de cinza, vou colocar um pouco aqui, ó. Olha só que interessante, gente. No acabamento, a gente usa o movimento seguindo o nosso risco. Então, por exemplo, aqui eu segui o risco quando eu fui fazer a parte cinza. E aqui também, ó, eu segui o volume que eu queria dar. Na verdade, assim, ó, no acabamento, a gente já vai seguindo qual é o efeito que a gente quer dar, tá? Então, se eu quero dar um efeito mais pra cima, assim, mais espatulado, então eu vou dando o efeito pra cima espatulado. Então, a gente sempre vai seguindo, na pintura dos acabamentos, qual é o movimento que eu quero dar pra aquela pintura, tá bom? Vou pegar um pouquinho mais de branco e, mais uma vez, vou reforçar alguns lugares aqui. Enquanto a nossa parte branca seca pra gente poder fazer os confeitos, lembrando, quero mais branco? Ponho mais branco, né? Ou seja, eu quero mais o efeito de branco, aquele glacê bem branco, então eu vou colocar mais branco depois de seco, tá bom? Do contrário, a gente pode deixar como está também. Bom, vou pegar um pouquinho de branco e agora a gente vai dar uma leve iluminada nessa divisão aqui, ó. Mas eu não vou colocar, tá vendo que eu não tô alisando? Ou seja, eu não tô esfumando, não tô passando muito o pincel em cima, tá vendo? Vai deixar bem esfumadinho. Vou pegar o nosso filete, que é aquele pincelzinho de contorno, e vou fazer uns pontinhos, ó, de sépia em alguns lugares da massa.
pontinhos aleatórios, não é pra ter o mesmo tamanho, não é pra ficar igual, é pra dar aquele efeito mesmo de massa mais realista, tá? Vocês podem perceber que esse donuts eu fiz mais com o desenho donuts, como vocês preferirem chamar, rosquinha. Esse doce eu fiz mais com efeito realista. E aí, ó, pra não ficar assim tão grosseiro os pontinhos, eu venho com um pituá seco, ó, e dou uma leve batidinha pra suavizar os pontinhos, pra não ficar aquele ponto assim muito forte. Tá vendo como são dicas importantes pra gente fazer um efeito? Agora a gente já pode fazer os nossos confeitos. Deixei mais próximo para mostrar os detalhes, mas podem perceber, ó, que os confeitos têm várias cores. Eu vou ensinar um para vocês, mas é o mesmo conceito para todos, tá bom? Vamos lá, ó. Vou pegar aqui, eu posso pegar ou o meu filete ou um pincel menor, daquele de pontinha suave, tá vendo? E agora, ó, vou colocar o confeito onde eu quero, por exemplo, um aqui. Posso pegar de outra cor e fazer outro aqui, ó. E com eles ainda molhadinho, eu vou usar o filete e vou colocar um pouquinho de sombra de um lado, mais escuro. Só um efeito aqui também. E aí eu venho com um tiquinho de nada de branco, ó. E faço uma leve luzinha. Vou lavar meu pincel e, claro, nosso confeito ele faz. Eu chamo de confeito, mas é granulado, né? O nosso granulado, ele faz sombra na nossa rosquinha. Eu venho com um pouquinho de cinza aqui, ó, e faço uma leve sombrinha, ó, pra destacar mais, tá? E assim a gente repete o processo em todo o desenho. Viu só como não é um bicho de 7 cabeças a gente pintar em tecido colorido escuro? Claro, diferencia um pouquinho só do branco porque a gente precisa colocar mais demãos de tinta. Mas o resultado fica incrível, não fica não? Ah, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, curtir esse vídeo. Eu sempre esqueço a ordem, mas é isso aí. Beijinhos e até a próxima dica!